Bom dia, meninos e meninas do quinto ano. Vamos começar nossa aula de hoje? Vamos lá. Bom, não tem assunto novo, nós vamos continuar fazendo os exercícios sobre a importância da oralidade para os povos indígenas do continente americano. Então, você vai responder para a tia Letícia o exercício de número 4, que é uma questão de alternativa, que está na página 213 da apostila grupo 2. Responde a questão de número 4, em seguida, na página 213 também, vocês vão responder a questão de número 5. A questão de número 5, nós ainda não falamos sobre ela, então eu já vou explicar aqui para vocês a resposta, depois vocês vão só elaborar. Por exemplo, olha a pergunta: por que a literatura indígena é importante para os povos indígenas? Meninos, a palavra literatura, ela nos remete a livros, ok? Então, a pergunta é o seguinte: por que os livros sobre a cultura indígena é importante para os povos indígenas? Eu expliquei para vocês que a cultura indígena ela é passada de geração em geração através da oralidade, que é quando o avô conta para o neto e assim por diante. Os índios eles não têm o hábito, eles não têm o costume de ler livros. Então, por que os livros são importantes para esses povos? Porque é através dos livros que a cultura indígena é passada para os outros povos, para os outros seres humanos que não são índios. Como, por exemplo, no nosso caso. Tudo o que a gente sabe sobre a cultura indígena, sobre as danças, sobre as lendas, sobre o modo como eles vivem, sobre as diversas tribos indígenas que existem espalhadas pelo Brasil, sobre as reservas indígenas, sobre como os índios foram tratados quando os portugueses chegaram aqui. Tudo isso que a gente sabe é porque algum índio nos contou? Não, é porque nós lemos em livros que falam sobre a cultura indígena. Então, a importância da literatura indígena para os povos indígenas é a transmissão da cultura deles para os outros povos, que não são índios, tá bom? Elabora sua resposta, depois me manda para eu ver como que ficou. E o próximo exercício que vocês vão fazer é o exercício de número 6, da página 214. Duas perguntinhas aqui, vocês sobre aquelas histórias que nós lemos, a história do Curupira e a história do povo Mapuche, só para você identificar qual é o povo. Essa história, esse povo. Essa história, esse povo, ok? Escrevam aí. E o último exercício é o exercício de número 7, também é um exercício de marcar a alternativa correta sobre a literatura indígena. Acabei de explicar para vocês a literatura indígena, né? O que é a literatura indígena? São os livros, os documentos que falam sobre a cultura indígena. Por que essa literatura é importante? Essa literatura é importante para poder transmitir aos outros povos a cultura indígena, ok? Meninos, por hoje é só. Um beijo, faça sua atividade, manda para a tia Letícia. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a oralidade para os povos chineses, japoneses. Vocês vão aprender novas histórias muito interessantes, tá bom? Um beijo e até a próxima aula, quinto ano.